Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, quero ajudar vocês então a entender os custos para manter um carro aqui em Portugal. Antes de começar a explicar aqui agora, essas imagens que vocês estão vendo são mais ou menos um resumo do que eu tenho feito sobre os bairros aqui em Lisboa. Então se você chegou agora ao canal, primeiro inscreva-se no canal e depois, se tiver interesse, vai ver na lista de reprodução bairros. Eu tenho todas essas imagens com o vídeo completo de cada bairro aqui de Lisboa. Então lembrando que se você curte meus vídeos, o meu material, você pode pôr agora já o seu gosto, e se no final por algum motivo você desgostou do vídeo, fique à vontade para retirar o gosto. Vamos lá, vou explicar para vocês um pouco sobre o custo para você ter um carro aqui em Portugal. Atenção que eu não vou levar em consideração a compra do carro, ou seja, se você vai comprar financiado ou se você vai comprar à vista, né? E lembrando sempre que você consegue encontrar aqui em Portugal carros por 3, 4 mil euros em condições, carros que você consegue utilizar e trabalhar com ele com alguma tranquilidade. Por quê? Porque aqui em Portugal nós temos então a vistoria, né, que é obrigatória, que seria feita todos os anos para carros mais antigos. Então isso acaba por obrigar, vamos dizer assim, os carros ter as mínimas condições de uso. Se você comprar um carro novo, parcelado, pode contar aí mais ou menos para um carro de 15 mil, a volta de 200 a 250 euros por mês, num empréstimo aí de 7 ou 8 anos com a entrada pequena ou sem entrada. Vamos falar dos custos mensais e que você vai acabar por depois somar durante o ano e vai ver que um carro em Portugal acaba por ser uma coisa cara. E lembrando também que você consegue viver em Lisboa e várias cidades em Portugal sem carro. Eu tenho até amigos e vários alunos que vivem aqui sem carro. É possível mesmo. Vamos começar a falar por mais importante, que eu penso que é o seguro. Você assim que compra um carro, seja novo ou usado, você vai ter que fazer um seguro do carro. E lembrando, para quem não sabe ainda, que o seguro do carro aqui em Portugal é obrigatório. Se você não fizer, você está infringindo uma lei, e se for pego pela polícia, você vai mesmo preso. E é um crime grave, Então, o seguro obrigatório do carro, ele vai garantir ao terceiro, né, que seja ressarcido se você bater nele. E o que eu acho muito importante e acho totalmente justo. As pessoas estão andando na rua, tem que ter um seguro contra terceiro. Agora, você pode ou não optar por fazer o seguro do seu carro. Se você bateu o carro, você não quer que a companhia arranje o seu carro, arrume o seu carro, então você pode comprar o seguro só contra terceiros. Aqui chama-se contra terceiros e contra todos os riscos, que seria no Brasil o seguro completo, vamos dizer assim. E esse seguro completo, você vai gastar, vou falar para um carro mais ou menos de 15 mil euros, depende muito do motor, das cilindradas, porque tudo isso influencia o seu perfil e etc. Mas vamos falar mais ou menos entre 350 a 500 euros por ano, o seguro completo. Depende se tem quebra de vidro, se tem terremoto, blá blá blá. É muita informação, mas vamos por uma média. Menos que 300 duvido que você consiga. Agora, depois você tem um seguro contra terceiro, que para o mesmo valor 15 mil, um carro de 15 mil, você vai pagar aí entre 150 a 200 euros por ano, o que vai cobrir as despesas do terceiro se você infelizmente bater em alguém. Você é livre ou não de querer pagar as suas despesas, vamos dizer assim, né? Garantir o seu carro. Agora do outro tem que estar sempre garantido. Então essa é a primeira despesa que você vai ter. Quando você comprar o carro, vamos falar de um carro usado, por exemplo, você provavelmente vai ter que pagar, você vai custar, se for antes de 2007, o preço era bem barato. Vou dar meu exemplo. Eu tive um Smart de 2006, 16 euros por ano. Depois ele saltou para 80 euros por ano. Tá? Um carro de baixa cilindrada, um carro tranquilo, simples. Então você tem essas bombas da Mercedes, da Audi, são carros que você pode contar com 200 euros por ano, 300 euros por ano só do imposto de selo. O que é esse imposto de selo? É o nosso mesmo IPVA. Então o meu carro atual, que é um Smart 2008, gasolina, eu pago uma média de 80 euros por ano.
Não acho caro, mas achei sinceramente que foi uma coisa feita assim muito exagerada, ou seja, passaram de 16, 15, 20 euros por ano para logo 80. Foi quando bateu a crise, tiveram que arranjar mais dinheiro, então carregaram nos impostos. E esse imposto, pessoal, chama-se Imposto Único de Circulação. Também é um imposto obrigatório e se você não tem isso pago, também está infringindo a lei. Agora, vamos falar da manutenção do seu carro, né? Você tem que considerar que todos os anos, ou a cada 2 anos, você vai ter que pelo menos trocar o óleo e filtro, etc. Também não vou considerar essas marcas caríssimas. Vou dar um exemplo de um aluno meu que recentemente deixou lá na Mercedes 1.600 euros só de manutenção, pneu, óleo, filtro, etc. Então, realmente comprar aqui um Mercedes, um BM, você até consegue comprar o carro, porque os carros aqui até não são tão caros. Num carro médio, entre 8, 10, 12 mil euros, eu considerava por ano entre 200 a 300 euros por ano de despesas de manutenção do seu carro. Mudança de óleo, filtro de ar e aquelas coisinhas todas, inclusive uma lavagem ou outra que você faça mensalmente. Eu colocava mais ou menos esse valor. Depois, o que é que você tem mais? Você tem os custos de combustível, que aí vai variar muito de acordo com o tipo de carro que você tem, se é gasolina, se é gasóleo, se o carro tem muita cilindrada, se você pisa muito, enfim, são muitas variáveis. Vou dar o meu exemplo, eu rodo uma média de 1.000 km por mês, talvez um pouco menos, um pouco mais, e eu gasto uma média de 100 euros por mês de gasolina, meu carro é a gasolina. O carro gasóleo, o carro diesel, ele custa em média 20 a 25 cêntimos mais barato por litro. Então, por exemplo, uma pessoa que rode 1.000 km com carro a gasolina, que gaste 100 euros, a pessoa que tem um carro a gasóleo vai gastar 80, entendeu? Então acaba por ser ligeiramente mais barato. Mas atenção, até existe na internet já alguns estudos sobre isso. O carro a diesel, o carro a gasóleo, só é interessante para quem faz muitos quilômetros, porque depois você tem uma série de despesas e até o próprio carro custa um pouco mais caro e não vale muito a pena você investir no diesel, no gasóleo, se você não vai rodar muito com o carro. Essa diferença de preço da gasolina, você vai demorar muitos anos para conseguir fazer face em relação à gasolina e depois o preço que você pagou a mais pelo carro acaba por não valer muito a pena. Então eu diria que esses são os principais gastos que você vai ter, não é? Que são os impostos. Depois você tem o seguro, que é muito importante, o combustível e a manutenção. Agora, lembrando uma coisa, não esqueçam que sempre que você compra um carro novo, né, ou quase novo, você tem a desvalorização. Dando ainda meu exemplo, que eu acho que é um bom exemplo, eu comprei esse meu carro em 2008 e paguei 16.200 euros e hoje, em 2017, com muita força, se eu conseguir vender por 6.000, eu consigo. Então, nesses quase 9 anos que o carro existe, eu perdi uma média de 1.000 euros por ano, o que é bastante. Então, você começar a somar o seguro, o combustível, a manutenção, os 1.000 euros por ano que você perde do carro, você vai ver que você vai deixar mais ou menos por ano uma média de 2.000 a 3.000 euros por ano só com o seu carro. Então, se você ganhar 12.000 euros por ano ou 15.000 euros por ano, já viu que uma boa parte desse dinheiro vai só para o seu carro. Então, é algo que tem que ser bem pensado, bem avaliado, porque realmente Lisboa é uma cidade que, para quem quer acostumar com uma vida nova, chegou aqui e quer tentar uma coisa diferente, é possível sim você viver sem carro, e aí você consegue juntar esse dinheiro, tá? Agora, é claro, o carro traz um monte de conforto legal, viagem, quem tem família, filhos. Eu até digo que quem tem filho ou filhos, é praticamente impossível você não ter carro, tem que levar na escola, na creche e hospital e etc. Então, mas para uma pessoa solteira ou mesmo um casal sem filhos, é interessante a ideia de chegar aqui e tentar durante algum tempo fazer isso, viver sem carro. Eu vivi sem carro praticamente um ano, digo, foi tranquilíssimo, né? Depois, claro,
comprei o carro e gostei de estar com o carro aqui, porque, como eu disse, traz outras vantagens, mas tem que se considerar que são 3 mil euros por ano que você investe no carro. Então é isso, pessoal, eu acho que deu para dar uma ideia dos valores. Se você curtiu o vídeo, lembrando, mais uma vez, põe o seu gosto, partilha nas redes sociais que você conhece aí sobre imigração, sobre temas ligados a outros países, e nos encontramos sem dúvida no próximo vídeo. Grande abraço!